Salve, salve, ogros e princesas, para mais um podcast 082 Podcast, o podcast que fala de política, de opinião, de tudo aqui em Alagoas no canal Ogro Web TV, um canal que fala de tudo um pouco de tudo para você. Vamos lá, vamos começar a falar de uma coisinha bem simples que eu quero que vocês interajam aqui comigo rapidamente, vamos só entender. Eu tô aqui no vídeo passado. Eu falei um pouquinho sobre terceira via, os dois extremos, que seria o extremo do petismo e o extremo do bolsonarismo, né? O extremo do lulopetismo e do bolsonarismo. Agora eu estou aqui para falar com vocês sobre uma pegada muito mais ácida, muito mais punk, muito mais rock and roll. E vamos lá, vamos discutir com vocês. Primeira coisa para que vocês possam entender, estou gravando com retorno aqui hoje, fica mais fácil. Para que você possa entender, existe uma onda de liberais. E essa onda cabe o meu respeito, cabe a minha compreensão, cabe o meu carinho. Mas existe uma onda de liberais que precisa e deve ser parada porque ela é nociva. Ela é extremamente nociva para o andamento comum da economia. Durante a pandemia foi colocado o seguinte, algumas pessoas falavam que mas o presidente está lutando aí em relação à pandemia. Só que o presidente não comprou vacina. Mas de imediato a economia a gente vê depois, e de fato a gente nunca parou de ver a economia. Eu posso ser o exemplo claro, nítido disso, e eu vou dizer o porquê. Durante a pandemia, ou melhor, antes da pandemia, a economia brasileira já vinha dando muitos sinais negativos. Entre eles, a gente consegue ver a falta de geração de emprego em decorrência da reforma da Previdência. Além da falta de geração de empregos formais, empregos que são considerados empregos, deixa eu ver se eu pego aqui, não tá aqui não, tá aqui, emprego com essa coisinha aqui, a carteira de trabalho, emprego com carteira de trabalho assinada, também vem se colocando de 2018 para cá, logo após a eleição de Jair Messias Bolsonaro, como algo em queda. E aí as pessoas, claro, foram perdendo seus empregos, veio a pandemia, do qual a gente não pode culpar o governo pela pandemia, mas podemos culpar o governo sim pela questão da gerência em tempos de pandemia. Qual foi a gerência, qual foi o tipo de gestão, como o governo trabalhou durante a pandemia, isso vale muito a nossa reflexão. E aí vem uma outra discussão. Para quem dizia que a economia a gente viu depois, as classes mais pobres, a classe trabalhadora não viu a economia depois, viu a economia durante a pandemia. Eu tive colegas que precisaram se reinventar para poder se reinserir no mercado de trabalho. Leia-se o seguinte, colegas meus que precisavam aí de imediato sair da sala de aula, que foram desligados, perderam seus empregos, precisaram se ver agora no Uber, precisaram se ver agora nos aplicativos de entrega de comida, o delivery, precisou se ver agora dando aula pela internet. O povo acha que isso aqui é fácil. Para mim eu faço com uma certa facilidade porque eu já sou comunicador do YouTube, já tenho meu canal, já falo com vocês há um bom tempo. Mas em contrapartida, a economia foi vista com o crescimento da informalidade. O que o Paulo Guedes diz que isso é uma maravilha, né? Que o povo reagiu. E aí vai um recado para você que é liberal, que defende privatização, você que não estuda economia, mas que adora dar pitaco sobre tudo. A economia é um gigante, é uma fera, é uma besta enjaulada. E ela vai sair, ela vai saltar, ela vai pular a qualquer momento. Ela não precisa, é uma força que não tem controle, é a relação econômica espontânea, produzida pelo povo. Então, para você que fala, mas a bolsa cresceu não sei quanto, tem tantos pontos na bolsa. Aí eu te pergunto, você tem quantos milhões aplicados em ações? O idiota que tem um Ford Ka, que tem um dinheirinho de um Celta aplicado na bolsa de valores, ele não é rico não. Ele tem uma ilusão de classe que precisa ser desvendada, precisa ser dirimida, discutida de maneira melhor. E aí a gente vai para outra discussão aqui nesse podcast. Se você parar para analisar um pouquinho, a economia foi se reinventando, foi se reajustando. As pessoas precisavam levar comida para casa. E na medida em que as pessoas precisavam levar comida para casa, elas foram abrindo mão de sua formação, foram abrindo mão de sua formação acadêmica, foram abrindo mão de seus preceitos. Quando eu falo preceitos, preceitos econômicos, tá? O que é um preceito econômico? Tinha colega meu que diz, jamais eu vou trabalhar dando aula por 14, 15 reais. Está hoje numa empresa e trabalha por esses mesmos 14, 15 reais.
um ticket médio de um aluno de reforço, de um aluno de acompanhamento é de R$25. A gente teve que fazer esse ticket médio, esse valor de um aluno de reforço, a R$10, R$12 virtual. Então, o que o senhor Paulo Guedes colocou em relação a isso é totalmente derrubado, cai por terra. Tá? Para você que está acompanhando aí, só perceba a informalidade é tudo que o governo Bolsonaro, é tudo que a equipe do governo Bolsonaro quer. E aí eu lanço uma pergunta, que é a pergunta título desse vídeo. Quem de fato está transformando o Brasil em uma Venezuela? Se você gosta de podcasts e tem pergunta em relação a isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas, ou então aquelas pessoas que estão ali, como eu faço, né, lavando os pratos e ouvindo, compartilha. Quem é que está transformando o Brasil numa Venezuela? A Petrobras foi superavitária nos 3 anos, desde a eleição de Bolsonaro até a parcial de março de 2021. A Petrobras foi superavitária. Mas tem o caso dos Correios. Os Correios, mesmo se dessem prejuízo, eles atenderiam a sua função social. E qual é a função social dos Correios? Atender a população pobre, a população de baixa renda, no que se fala em relação à questão de Correios e Telégrafos. Algo que já existe. Você quer encomendar, por exemplo, eu quero pedir um equipamento como esse aqui, se você quiser importar, trazer da gringa, você vai lá e paga, e a empresa ainda faz o transporte, entrega até você. Você quer pedir, sei lá, um material eletroeletrônico, você quer pedir cosmético, você quer pedir comida, já existe o transporte de mercadorias na parte de logística. E a questão da correspondência já é um fato privado há um bom tempo. O que não foi garantido ainda foi a questão da privatização quanto ao direito de exploração. E aí, para você que gosta de privatização, mas que recorre ao SUS, você que gosta de privatização, mas está fazendo concurso público, parabéns, você é hipócrita se você faz isso. Então, só para que a gente possa entender nesse podcast, você tem que prestar atenção numa coisa. Existem 2 movimentos de privatização no mundo. Um movimento que garante a continuidade do serviço público e o serviço privado para ser um serviço complementar e concorre com ele, que é o que acontece em outros países, e o modelo brasileiro, que é uma jabuticaba, é uma coisa que só existe aqui, que é uma campanha colocada pelos governos, sempre são os governos de direita que faz isso, começa primeiro desmerecendo um serviço, depois que desmerece esse serviço, os governos vão lá, desmerecem o serviço, atuam de forma negativa, descredibilizam esse serviço quanto à opinião pública e o poder público, e aí vendem o direito de exploração, que é a base desse serviço. Aqui em Alagoas nós temos a BRK agora no segmento de água e esgoto, e a Equatorial no segmento de energia elétrica. E simplesmente é dessa forma, sobre o mito de que tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim. Se tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim, então você que defende essa tese, não preste concurso público. Se tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim, você que é formado em direito, não faça o concurso ali para a magistratura. Não queira ser um juiz, não queira ser um defensor público, um promotor público. Vá advogar no campo privado. E tem muito advogado no campo privado que ficou rico. Você que é professor já e se formou nas fileiras da educação pública, faça o seguinte: seja um sócio mantenedor da Universidade Federal de Alagoas, seja um sócio mantenedor das instituições públicas, faça uma doação no valor calculado de quanto você se formou para essas instituições. Eu estou cansado de ver esse debate, mas quem vem transformando de fato o Brasil economicamente numa Venezuela é quem jurou assim não fazê-lo. Então eu lanço essa pergunta aqui para vocês, para a gente poder encerrar o vídeo, né? Quem vem de fato transformando o Brasil em uma Venezuela? Eu sou Elton Santos, podcast 082, é o 082 Podcast, e deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Queria agradecer demais pelo vídeo anterior, nós conseguimos aí um crescimento no canal, e é isso. Compartilhe esse podcast com as pessoas que queiram acompanhar também, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até mais, gente. 082 Podcast no canal Ogro Web TV.